Fala aí galera, tudo bem? Então, tô gravando esse vídeo aqui pra avisar vocês que esse vídeo que eu tô postando aí pra vocês hoje na plataforma é um vídeo compilado com as matérias online que já foram dadas, tá? Um vídeo revisão, e que a partir de semana que vem eu estarei montando aí novos vídeos já com a matéria do segundo bimestre, tá ok? Então aproveitem esse vídeo aí para vocês já assistirem o que já foi dado, fazerem uma revisão e já se preparem que a partir de semana que vem a gente já inicia com matéria nova online, tá ok? E também, além desse vídeo com essas matérias de revisão, do que já foi estudado online, estarei postando lá alguns exercícios de revisão também, com tudo aquilo que a gente já viu tanto em aula fisicamente, antes da quarentena, como o que a gente já viu aí online também. Valeu galera, dizer que estou com saudade a todos e vamos torcer que tudo vai dar certo e a gente vai voltar à vida normal, tá tranquilo? Aquele abraço aí. Fala aí galerinha, tudo bem com vocês? Salve, salve! Então, em virtude do que vem acontecendo aí tanto no Brasil como no mundo, eu venho aqui disponibilizando para vocês a aula do capítulo 7 do livro, que vem com a seguinte proposta aí, que é para a gente estudar a atividade industrial, tá? Ou seja, gente, o que a gente vai estudar aí nesse capítulo? Nós vamos estudar como a atividade industrial foi se desenvolvendo ao longo dos anos, dos séculos, tá? E até a fase atual de como ela está hoje. Para elucidar aí, tornar mais fácil, eu coloquei aqui uma tabelinha onde está aqui os 4 estágios do desenvolvimento industrial, tá? Tá ali o artesanato, quando se iniciou tudo, né? Quando o processo de transformação era realizado por uma só pessoa, era totalmente manual. Depois nós tivemos a manufatura, quando já eram usadas máquinas simples e despontavam sinais de uma divisão de trabalho na produção dos bens. Depois nós tivemos a Revolução Industrial, que vai vir a ocorrer aí no século XVIII na Inglaterra, onde começa a ser adaptado nos teares, né? O que são teares? Teares são máquinas de produção, fabricação de roupa, tá? Onde vai ser adicionado nesses teares aí a chamada máquina a vapor. O que era a máquina a vapor? Nada mais era do que o vapor do carvão com a água jogada ali. Esse vapor fazia com que essas máquinas se movimentassem. Depois, aí ainda nessa Revolução Industrial do século XVIII, isso vai sendo adicionado aos trens, que tem as Marias Fumaças, e depois aos navios também, tá? Essa Revolução Industrial na Inglaterra, depois ela foi passando por outras fases, como a Segunda Revolução Industrial, a Terceira Revolução Industrial e a quarta, que nós estamos vivenciando ela nessa época. Mais para frente, a gente vai falar de cada uma Revolução Industrial, mas por enquanto aqui é só uma tabelinha de geralzão, tá? E temos aqui a fase atual, que é caracterizada pela produção em grande escala, com a padronização das mercadorias e grande mecanização e automação do processo de fabricação. Show! Então vamos lá. As revoluções industriais, gente, aí ó, cada uma e o que surgiu de diferente entre uma e outra aí, ó. Tá ali, primeira, segunda, terceira e quarta, tá 1.0, 2.0, 3.0 e assim vai. E lá os anos, tá? A primeira revolução aí, ó, vem se desenvolvendo no século XVIII, a partir de 1780, onde nós tivemos o aprimoramento da máquina a vapor, carvão e água, e a criação do tear mecânico, que era máquina para fabricação de roupa, tá? Com o tempo, a indústria ela vem se desenvolvendo e surge aí a eletricidade e os derivados do petróleo, ou seja, essa máquina a vapor de carvão e água, ela começa a ser substituída. E nós temos aí também a utilização do aço como inovação da segunda revolução industrial. Com o passar dos tempos, nós vamos aí vivenciar o surgimento da terceira revolução industrial, que também é chamada de revolução tecnocientífica, ou seja, é onde a informática e os robôs
começam a ser colocados no processo produtivo. Mas na revolução tecnocientífica, esses robôs eles vão ser programados por meio da informática para eles funcionarem, tá ok? E temos a quarta revolução industrial, que surge em 2011, nós estamos vivenciando ela, que nada mais é do que a inteligência artificial. É isso aí, galera, nós estamos dentro da quarta revolução industrial e estamos aí acompanhando e vivendo ela. Enquanto na terceira revolução industrial as máquinas eram programadas, os robôs eram programados por meio da informática para funcionarem, na quarta revolução industrial as máquinas já passam a adquirir inteligência própria. Tá? Então, essas são as diferenças entre as revoluções industriais. Galera, essas revoluções industriais, elas foram marcando também o modo de trabalho, a relação trabalhador e empresa, ou seja, funcionário e patrão. Algumas empresas mundialmente se despontaram aí, incluindo essas inovações tecnológicas no processo produtivo. Entre essas empresas nós temos a Ford e a Toyota, que foram as que se destacaram aí, de modo aí o seu pioneirismo de botar essas inovações no processo produtivo. Vamos falar primeiro da Ford aqui, depois a gente fala da Toyota, tá? A Ford, ela adotou um modelo de produção chamado Fordismo, ou seja, onde os trabalhadores permanecem fixos e cada trabalhador desempenha uma única função dentro da empresa. Ou seja, eu vou te dar uma ideia basicamente do que é o Fordismo, tá? Antes, lá na Idade Média, Idade Moderna, vamos botar aí um sapateiro. O sapateiro, ele produzia o sapato, e esse sapateiro ele elaborava o cadarço, o solado, o design do sapato, e depois costurava tudo e fazia o sapato. Hoje nós temos empresas que só fazem cadarço, hoje nós temos empresas que só fazem design de sapato, e hoje nós temos empresas que só faz solado e a palmilha do sapato. Ou seja, eu dividi o processo produtivo. Tá? Isso é Fordismo, a divisão. Vamos botar isso para dentro de um trabalhador, dentro de uma empresa de automóvel, que é o Fordismo. Hoje você tem um trabalhador que só faz o processo elétrico. Hoje você tem um trabalhador que só faz o processo de pintura. Hoje você tem um trabalhador que só faz o processo mecânico. Ou seja, eu desmembrei o trabalho. A empresa Ford, ela que saiu e trouxe essa inovação para o trabalho. Tem um filme antigo, mas que vou te falar é muito engraçado, apesar de ser antigo, que é do Charlie Chaplin, que o nome é Tempos Modernos. Esse filme nada mais é do que uma crítica a esse modelo industrial fordista. Quem tiver curiosidade e quiser assistir, vá lá no YouTube, joga lá Tempos Modernos Charlie Chaplin, que vocês vão ver a crítica que ele fez ao modelo fordista, tá? Por que uma crítica? O modelo fordista, gente, ele não só acelerou a produção, mas como ele também desvalorizou a mão de obra do funcionário. Ah, professor, mas por que desvalorizou? Porque você simplificou o processo produtivo. E se você simplifica o processo produtivo, esse funcionário automaticamente ele vai ganhar menos. Show? Tá ok? Então, como eu tinha falado do toyotismo, o toyotismo saiu na frente o quê? Então, galera, o toyotismo ele se diferencia muito do Fordismo, tá? O toyotismo é da empresa Toyota mesmo, é isso mesmo que vocês estão pensando, tá? A Toyota, ela empregou robôs no processo produtivo, ou seja, se você olhar essa imagem aí, tá? Essas máquinas amarelas são robôs que foram programados, muitas das vezes por uma única pessoa, e substituiu aí a mão de obra de uns 30 ou até mais funcionários, tá? Porque o modelo toyotista ele veio aí como inovação. Inovação que ele robotizou o processo industrial, tá? E o modelo toyotista ele acaba sendo muito mais rápido do que o modelo fordista. Por quê? Vamos parar para raciocinar? O robô ele não precisa sair cedo porque o filho brigou na escola ou passou mal, tá? O robô ele não tem horário de almoço. O robô você não precisa pagar férias, 13º, hora extra. O robô ele não tem hora para descansar. Ou seja,
Por que o processo o toyotismo nós estamos falando dele aqui? Ele tornou a produção muito mais rápida. E o modelo toyotista, é óbvio, está evidente, desvalorizou mais ainda a mão de obra. Ou seja, o cidadão que antes desempenhava uma determinada função em uma empresa da Toyota, tá? Esse cidadão ele teve uma função manual, né? Ele teve que passar por cursos, aonde agora ele vai manusear um robô, ele vai aprender a programar esse robô para fazer uma função que antes era desempenhada por ele. Ou seja, o toyotismo marcou também aí o surgimento de novas profissões, onde nada mais é do que a gente aprender a manusear essas máquinas e esses robôs, tá? Gente, então, as empresas foram adotando esses meios tecnológicos, essas inovações tecnológicas, e as empresas também começaram a se articular formas delas crescerem cada vez mais e ali controlar todo um mercado, tá? Isso daí tem 3 nomes: cartel, trust e holding. Vamos falar cada um aqui. Cartel: empresas do mesmo ramo de atividade que se associam para dividir o mercado segundo seus interesses, tá? Ou seja, nada mais é do que empresas aí que vai fazer um acordo e vão combinar preços a fim de monopolizar um determinado produto no mercado. Com isso, elas vão impedir que empresas menores, que tenham mais recursos, de disputar lá aquele produto no mercado, e automaticamente ela vai estar levando à falência dessa empresa, ou até mesmo futuramente a compra dessa empresa, e essas empresas aí que estão realizando o cartel vão se fortificar cada vez mais e se manter aí no mercado. Outro é o trust: empresas que compram empresas concorrentes para exercer o controle de mercado. Ou seja, aquela empresa que foi atingida pelo monopólio lá no cartel, ela não vai conseguir bater de frente com essas empresas gigantes que já estão combinando o preço no mercado, então ela vai vir à falência. Muitas empresas, antes de vir à falência, elas acabam sendo vendidas e vão ser compradas por aquela empresa que foi uma das responsáveis pela sua falência. Então o trust nada mais é do que a compra dessas empresas aí que vão vir a falir ou não vão conseguir bater de frente com a concorrência no mercado dos produtos aí de vendas, tá? Outro processo que essas empresas fazem para se articular é o holding. O que é o holding? Eu ia falar que é o nome de uma universidade, mas não vou falar. O que ela fez? Ela abriu ações, vamos lá, 100% das ações. O dono dessa empresa ficou com a maioria das ações, vamos botar aí 50%, e desmembrou lá. Ou seja, ele libera ações dessa empresa, como ele tem mais, ele exerce um certo poder de influência sobre esses outras pessoas que compraram a ação de sua empresa. Ou seja, isso é um jeito de você trazer novos investidores para a sua empresa, e você ainda, como é o dono e tem ali o maior número de ações, ainda continuar mantendo certa influência sobre esses novos investidores que compraram essas ações de sua empresa. Ou seja, são meios aí que as empresas encontram de se articularem e se manterem aí por décadas ou até mesmo centenas de anos aí no mercado de vendas. Gente, é isso daí. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido algo, espero que tenha sido útil, tá? E que vocês aí, gente, tomem todas as medidas protetivas possíveis para a gente conter o avanço desse vírus e que todos possam voltar com saúde, caso se estenda aí por mais um período a quarentena, todos possam voltar com saúde e força total e gás novo para a gente tocar a nossa vida aí normalmente, tá? É isso aí, galera. Até a próxima e aquele abraço. Fala aí, galerinha. Estamos aqui mais uma vez. Dessa vez eu venho trazendo para vocês o capítulo 8 com o seguinte título: As potências industriais tradicionais. Ou seja, semana passada nós vimos o capítulo 7 e estudamos aí os tipos de indústrias existentes, a evolução desses tipos de indústrias e também as revoluções industriais, ok? Nesse capítulo nós vamos estudar
as potências industriais principais aí que existem no mundo atual. Tá? Nesse primeiro título aqui, a distribuição mundial das indústrias, tem um mapa. Nesse mapa, esse mapa ele não segue as divisões comuns de um mapa, aquelas divisões regionais como países do norte, nordeste, centro-oeste, leste, oeste, países da América Central, países da Europa, ou seja, ela não segue essas divisões, tá? Esse mapa ele segue a seguinte divisão, é uma divisão socioeconômica, ou seja, ele divide o mundo em países do norte e países do sul. Os que estão abaixo da linha são tidos como países do sul, e os que estão acima da linha são tidos como países do norte. Aí você fala, professor, mas a Austrália está na parte de baixo do planeta, mas observe que a linha ela contorna a Austrália para mostrar, deixar bem claro que por mais que ela esteja na parte sul do planeta, a Austrália ela faz parte nessa divisão dos países do norte. Como eu falei, esse mapa ele não segue os critérios tradicionais de regionalização. Ele é uma divisão regional socioeconômica. O que é isso? Ele divide o mundo entre países ricos, vamos dizer assim, e países pobres, ou se você quiser chamar, subdesenvolvidos ou emergentes. Tá ok? Professor, mas por que esse mapa ele divide o mundo em norte e sul? Isso aqui foi uma divisão proposta pelos geógrafos para mostrar onde são as principais áreas industriais do planeta, onde se desenvolve a indústria de ponta e tudo mais, e onde são as áreas onde essas indústrias vão atuar. Ou seja, vou dar um exemplo. Os Estados Unidos, que figura entre os países de maior industrialização mundialmente, grande parte de suas indústrias não ficam no seu país. Tá? Grande parte das indústrias dos Estados Unidos se concentram em países da América Central, países da América do Sul, países da África ou países da Ásia. Tá? Ué, professor, mas por que grande parte das indústrias dos Estados Unidos não fica lá? Nos Estados Unidos não gera emprego? Não, gente, gera. Os Estados Unidos têm indústrias lá ainda, só que eu estou falando a grande quantidade das indústrias que os Estados Unidos possuem. E sem falar que nos Estados Unidos, essas indústrias que possuem lá, tá, são indústrias onde são voltadas a totalmente tecnologia de ponta, como no Vale do Silício, tá, ok? Ou escritórios que vão administrar essas indústrias que estão espalhadas pelo mundo. Tá? Mas por que os Estados Unidos então ele está espalhando essas indústrias pelo mundo? Gente, esses países do norte, eles visam áreas do nosso planeta onde eles vão adquirir lucros e vantagens. Como assim? Você pega países da América do Sul. Tá? Não é da noite para o dia que você vai fazer empresas do tamanho como a Coca-Cola, uma Chevrolet, uma Ford. Tá? Essas empresas já estão no mercado, essas empresas já têm nome, essas empresas já dominam o mercado totalmente. Então, assim, os Estados Unidos sabendo disso, tá? E os empresários dessas empresas sabendo disso, o que eles vão fazer? Cara, os Estados Unidos, a mão de obra aqui é bem cara se comparar com países da América do Sul. Tá? Nos Estados Unidos, as leis trabalhistas são muito mais rígidas do que países da América do Sul. Então, o que eu vou fazer eu sendo um empresário de uma empresa, de uma grande empresa dessa? Eu vou pegar essa empresa e vou instalar essa empresa, tá? No Brasil, por exemplo. Por que no Brasil? Primeiro, a mão de obra aqui é muito mais barata. Segundo, o Brasil ele tem uma grande quantidade de matéria-prima, então você não vai precisar exportar essa matéria-prima, já tem aqui. Tá? Terceiro, as leis trabalhistas aqui são muito mais flexíveis do que se comparar com as leis trabalhistas dos Estados Unidos. Ou seja, você transferindo essas empresas para países aí subdesenvolvidos ou desenvolvidos, tá? Você automaticamente vai aumentar o seu lucro. Tá? Então, essa divisão norte-sul mostra países que são grandes economias e possuem essas multinacionais
E os que estão ao sul são países o quê? Países aí subdesenvolvidos ou emergentes, tá? Que precisa se gerar emprego e automaticamente eles vão tornar aí esse país mais atrativo para estar recebendo essas indústrias. O que é tornar um país mais atrativo para receber essas indústrias multinacionais? Tá? Tirar leis trabalhistas ou tornar essas leis trabalhistas mais flexíveis, desvalorizar a mão de obra, ou seja, isso tudo aí vai atrair essas empresas mundialmente. Então, tá tranquilo aí? Entender o que é essa divisão norte-sul e como ela funciona? Deve estar se passando na cabeça de alguém aí, porque sempre quando eu dou aula disso aqui, sempre tem uma pessoa que para e olha assim e fala: ué, professor, então a gente ainda é colônia? Exatamente isso. Tá? A gente é meio que um formato melhorado de colônia, ou seja, nós ainda cedemos a essas grandes potências mão de obra barata, nós ainda cedemos a essas grandes potências matéria-prima, tá? E nós ainda cedemos a essas grandes potências o nosso território para ser explorado. Tá? Então, essa divisão norte-sul é como se fosse basicamente um novo modelo colonial. Só que esse novo modelo colonial ele é instalado na figura de fábricas e com governantes e leis que vão fazer com que essas fábricas desses países desenvolvidos, tá, queiram cada vez mais se instalar nesses países aí que estão ao sul dessa divisão norte-sul, tá ok? Vamos aqui para o próximo slide. No próximo slide está aqui os 3 países mais industrializados do mundo, tá ali, no primeiro tópico, Estados Unidos, China e Japão, tá? Os Estados Unidos tem assim a sua maior concentração industrial, tá? Os seus principais polos industriais, lugares como Nova York, Filadélfia e Boston, tá? E também tem aí no meio oeste Chicago, Cleveland e Detroit, tá? Os cinturões industriais dos Estados Unidos, ou seja, os parques industriais dos Estados Unidos, são chamados de Manufacturing Belt, ou seja, foi o que eu falei lá no outro slide. Os Estados Unidos, além de ter uma expansão de suas empresas para fora do seu país, também tem, tá, suas empresas até mesmo de outros países, atuando lá em seu país. Só que essa expansão dessas empresas para fora do país é muito mais interessante para um empresário, principalmente do setor privado, do que continuar dentro dos Estados Unidos, onde ele vai ter muito menos lucro, tá ok? A outra área dos Estados Unidos aí, no caso fica em segundo lugar, que tem a maior concentração industrial, é chamado de Sun Belt. O que é o Sun Belt? São áreas situadas no Golfo do México e na costa oeste dos Estados Unidos. É a segunda área, o segundo polo industrial dos Estados Unidos. O segundo país mais industrializado do mundo é a China, tá? E a China aí tem seus polos industriais principais como Xangai, Guangzhou e Harbin, tá? São os principais lugares aí, mas também pode se destacar Tóquio, Hong Kong, também como grandes áreas industriais. Aqui eu botei as principais. A China hoje se configura como o maior produtor, como o segundo maior produtor industrial mundialmente, e a China ela vem ganhando o mercado cada vez mais mundial com a desvalorização exatamente de sua mão de obra e a desvalorização do produto. Ou seja, a China ela paga uma mão de obra cada vez mais baixa a seus trabalhadores para que os produtos que esses trabalhadores vão produzir, eles se tornem mais baratos no mercado de trabalho. Ou seja, no mercado comercial, tá? Ou seja, quanto mais barato for aquele produto, a produção daquele produto, mais barato ele vai chegar na mão do consumidor. Ou seja, é um tipo de escravidão moderna. Eu vou explorar a mão de obra do meu próprio povo, ou fazer como os Estados Unidos e outros países fazem mundialmente, explorar a mão de obra de outros povos aí mundialmente, que é quase uma mão de obra escrava, vamos botar assim, e vou vender esses produtos cada vez mais barato e disputar esse mercado comercial mundialmente. Muitos cientistas políticos, historiadores, sociólogos, geólogos, falam que a China meio que vem nessa disputa comercial aí, meio sendo desleal, porque
os outros países, quando eles vão se estender suas empresas, eles acabam, por mais ali que as leis sejam flexíveis, a mão de obra seja barata, onde eles vão adotar essas empresas, ainda em comparação com a China consegue pagar uma mão de obra muito, muito mais barata ainda ter uma mão de obra muito mais barata dos seus empregados e automaticamente vender esses produtos muito mais baratos aí também no mercado comercial a nível internacional, tá? O terceiro país aí mais industrializado do mundo é o Japão, tá? As principais áreas industriais do Japão ficam aí na ilha de Honshu, e também tem locais como Tóquio, Nagoya e Osaka, tá? São aí as principais áreas do Japão. Então, gente, tá aqui embaixo um mapinha do Japão, tá? Tendo aí as suas principais ilhas, tá aqui a ilha de Hokkaido, aqui no extremo norte aqui, ó, a ilha de Hokkaido, a ilha de Honshu, a ilha de Shikoku e a ilha de Kyushu. Tem algumas pessoas que lê Hokkaido também, tá? Essas aqui são as 4 principais ilhas do Japão. E aqui, se vocês observarem, como que está distribuída a indústria japonesa, ó, metalúrgica, têxtil e tal. Ou seja, você vê basicamente que o Japão, até do sul, basicamente ao meio do país, aí, ele é quase todo industrializado, né? Essa industrialização ela vai perdendo força quando ela vai em direção ao norte, tá? Então, aqui nós falamos as 3 maiores indústrias do mundo, que é Estados Unidos, China e Japão. O livro de vocês ele chama também a atenção para o Canadá, tá? O Canadá, além de ser um país fortemente industrializado também, o Canadá ele vem aproveitando da sua vegetação. O Canadá ele arborizou, né? Replantou grande parte de suas florestas que no passado foram depredadas. Tá? E o Canadá hoje ele tem uma política totalmente sustentável. O que é uma política sustentável? Ele desmata. O Canadá ele está entre os países que mais desmata mundialmente, mas no Canadá existem leis que caso você derrube uma árvore, você tem que recolocá-la no local. Ou seja, ao mesmo tempo que eles desmatam muito, eles replantam muito. Então o Canadá ele acaba se destacando muito na fabricação de papel e celulose, em virtude aí desse projeto de desmatamento e ao mesmo tempo de reflorestamento, que é um projeto sustentável que os canadenses têm. Tanto que o texto está ali, ó, no Canadá o dinheiro dá em árvores, né? E se destacando aí, como eu já falei anteriormente, na fabricação de papel e celulose, tá? O livro destaca aqui também para vocês a Europa, sendo aí a maior concentração industrial da Europa, fica às margens do rio Reno e do rio Ruhr. Eu não coloquei aqui, mas também o rio Ruhr é muito importante para as indústrias da Europa, sendo de maior destaque o rio Reno. O que é o rio Reno? Grande parte das indústrias europeias se concentram às margens dele, tá? Ou seja, esse rio é um rio de grande importância econômica, não só para a Europa, mas para o planeta. Por que para o planeta? Gente, países de outros lugares do mundo também comercializam com a Europa. E se você tem esse rio aí, essas empresas se concentram às margens dele, ou seja, grande parte do comércio europeu é escoado através da navegação desse rio. Ele destaca aqui os países europeus em destaque: Alemanha, Reino Unido, França e Itália, aí como os principais países industrializados da Europa. E a Itália ali, a maior parte da Itália se concentra nas margens da planície do rio Pó, tá? E se destaca entre esses países europeus, variadamente, a siderúrgica, a automobilística, a indústria petroquímica, a indústria de eletrônicos e a indústria aeronáutica. Tá tranquilo? Gente, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, que a aula tenha sido útil. Queria agradecer a galera aí que está fazendo os exercícios direitinho na plataforma, aqueles que estão refazendo, quando erra, quando não fica legal, eu peço lá para dar mais uma melhorada, a galera vai lá e faz. Tá? Agradecer essa colaboração aí. A gente está vivendo um período difícil mundialmente, não só no Brasil, então todos temos que colaborarmos aí uns com os outros, senão as coisas não andam e vão ficar parados, tá? Dizer aí, galera, para vocês continuarem tomando as medidas protetivas necessárias, né, para que todos possam voltar com saúde, tá tranquilo? Gente, é isso daí e até a próxima aí, valeu?